Olá, tudo bem? Faz um tempinho que eu tento fazer alguma coisa prática, né, para calcular o EVA. Tá? Então, o que é o EVA, assim, resumidamente? É o lucro econômico que uma empresa obteve dentro de um determinado período. Então, assim, muitas vezes o investidor ele vai procurar o EVA para saber se essa empresa está obtendo lucro suficiente para estar pagando ali seus investidores, suas dívidas, seus capitais de terceiros. Então, por isso que é muito importante a análise de EVA dentro de uma empresa, dentro dos períodos, tá? E a ideia por trás do EVA é que o investimento só faz sentido se essa empresa gerar um retorno maior do que ela precisa pagar, né, para dividendos, para investidores, para custo de capital de terceiro. Então essa é a ideia de calcular o EVA. Então há um bom tempo eu venho tentando fazer de alguma maneira simples, porque não é muito fácil calcular esse EVA, achar os valores, né, dentro lá do DRE da empresa, dentro dos dados financeiros da empresa. Eu venho há algum tempo já tentando fazer essa planilha simplificada aí para a gente estar calculando esse EVA. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje a planilha que eu fiz. Espero ajudar aí a maioria dos investidores que gosta de aprofundar um pouco mais, né, em cima do tipo de ativo, do preço teto e de tudo. Tá? Então vou lá para a planilha primeiro mostrar um pouquinho dela. Então quando você adquire, é um combo de planilha que você vai adquirir. Tá? Vai chegar um PDF para você, dentro desse PDF tem um link. E depois é só seguir aqui a minha atenção, tem a videoaula e como você faz para utilizar a planilha. Dentro dessa planilha tem 18 métodos hoje de precificações, de análise de ativos, de análise de empresas. Então eu falo que não é só uma planilha, é um estudo mais aprofundado para quem está iniciando ou é nível intermediário e quer aprofundar para estar investindo de uma maneira mais segura. Então aqui eu tenho método Gordon modificado, método Gordon original, método Gordon para fundos imobiliários de papel, preço teto do Bazin modificado. Aí eu tenho o Bazin mais inflação, tenho o Bazin em módulo simples, tenho o teto pelo método de Barsi, Graham modificado, Graham com ROI, Graham mais valorização, Graham mais método original. Então tem muita coisa, tá? Depois entra do método Warren Buffett, que foi o último que eu trouxe, método Fibonacci, que é para análise gráfica, método por preço do balanço, né, no exponencial do lucro, texto por VPL e perpetuidade, método americano, que é o Capital Asset Price Model, adaptado para o Brasil, cálculo de TIR, tá? Preço teto por DCF, que é um método mais avançado. E depois tem alguns métodos mais simples ali que eu trouxe para vocês ali, análise de ações, simples de ações, controle de ativos. Então uma planilha completa aí, mais 18 métodos, todas com videoaula. Então que você encontra muito na internet alguém vendendo uma planilha, explicando alguma coisa, mas não tem videoaula e você fica perdido. Então todos os métodos aqui tem videoaula explicando como utilizar. Tá? E o método que eu trouxe hoje aqui, né, é um método simples adaptado para cálculo do EVA, né, do valor agregado, o Economic Value Added e do MVA, que é o Market Value Added. Então, se vocês quiserem, você pode aprofundar depois o estudo sobre esses tipos de cálculo, mas eu vou explicar aqui de uma maneira bem resumida e bem prática como que a gente pode alcançar isso sem aprofundar muito, numa maneira mais simples, tá? Antes de eu entrar, eu queria falar que alguns clientes falaram que tem alguns ativos que está dando erro na hora de puxar a cotação atual. Um deles é o Banco do Brasil. Então, a hora que você joga aqui o BBAS, tá? A hora que ele puxa, ele está puxando sem a vírgula. Acontece muito, viu? Porque é puxado direto do Google Finance. Então, tem época que isso daqui fica sem a vírgula e não dá certo os cálculos. Então, o que você tem que fazer é muito simples. É só fazer uma nova cópia. Essa cópia aqui, você sempre pode pegar o link principal e fazer uma nova cópia. Tem lá a videoaula explicando. É só fazer uma segunda cópia e você pode substituir aqui o cálculo automático pelo preço, tá? Pelo preço atual. E depois você deleta essa cópia e utiliza a anterior normalmente, tá? Então você vê aqui que o BBAS ele está puxando sem vírgula, tá? Mas hoje nós vamos analisar a Taesa. Então aqui, sempre preenchendo os campos em branco, tá?
Então vamos fazer o cálculo aí, o método em cima desse cálculo mais simples para achar esse EVA. Então, depois se vocês quiserem dar uma estudadinha no que é o EVA, então eu puxei aqui só para vocês darem uma olhada no que é o EVA. Então aqui, ó, o EVA é o lucro econômico de uma empresa que ela obteve em determinado período, também chamado de valor agregado. O EVA mede o desempenho financeiro da empresa com base na riqueza que ela finalmente criou após deduzir o custo do capital investido do seu lucro operacional. Então, é o que eu disse, né, que a ideia aqui é saber se o investimento ele gera um retorno maior aí do que ela deve para terceiros e para os seus acionistas. Tá? Então, depois vocês podem dar uma estudadinha aí mais a fundo no marketing também, value added, vocês podem verificar aqui, mas nada mais do que o marketing é o valor dela de mercado futuro. Então, é o valor de mercado atual de uma empresa, e a gente diz que ela é o mercado futuro, né? Então, seria o quanto que vale hoje essa empresa. Tá? Então, tem todas as informações sobre o que é o MVA e o EVA. Mas o mais importante para nós aqui no momento, para analisar um ativo ou uma empresa, seria o EVA. Então vamos voltar lá para a planilha, quando você recebe esse combo de planilha. A videoaula aqui depois eu vou estar adicionando, mas aqui você vai preencher só as partes em branco. Então a primeira coisa, preencher o ativo, automaticamente vai puxar a cotação atual. Existem duas maneiras da gente fazer esse EVA, o cálculo manual e um cálculo simplificado que eu meio que arrumei para a gente conseguir isso sem estar fazendo muito cálculo. O cálculo manual, eu vou começar aqui só explicando, então, linha por linha, e depois eu vou explicar como fazer pulando essas etapas, tá? Então, no cálculo manual, a primeira coisa que a gente vai ver é o patrimônio líquido da Taesa. Então, onde que a gente encontra o patrimônio líquido? Em sites de análise, tá? Pode ser Investidor 10, pode ser Status Invest. Então, você vai entrar lá no Investidor 10 ou no Status Invest e vai digitar TAE3 para estar puxando lá todas as informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa é do patrimônio líquido atual dessa empresa. Tá? Então, a hora que você entrar aqui, eu vou usar o Investidor 10, que é um dos que eu mais gosto, mas você pode usar o Status Invest ou qualquer um que tenha esse tipo de informação. Então, vamos lá embaixo, procurar aqui na parte dos demonstrativos, onde está esses dados. Tá? O valor atual de mercado dela. O valor de mercado dela, 11,87 milhões. Achamos aqui o valor de mercado. Agora vamos achar o patrimônio líquido dela. Vamos achar o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, 7,30 bilhões. Então, esse aqui é o primeiro dado que nós vamos precisar, que é o 7,30. Você vai jogar ele aqui, 7,300 aqui, bilhões, tá? Segundo passo é achar o CAE e o KD. O que é o CAE? Né? É o custo do capital próprio em cima do patrimônio líquido, e o KD é o custo do capital próprio para terceiros. Então, é isso daqui. Então, a primeira coisa aqui é o CAE desse patrimônio. O que é o CAE? É o que o investidor, vou resumir, tá? É o que o investidor espera receber dessa empresa a título de rentabilidade ou de dividendos. Isso daqui, ou você pode fazer de duas formas, ou usar o dividendos atual. Então você vai lá, então quanto que essa empresa está remunerando no ano? Então vai lá e olha o dividend yield, 7,95. E colocar esse 7,95 aqui. Ou você pode fazer o que realmente o investidor espera, que é o que eu acho mais interessante. O que você espera hoje receber como dividendos? E a maioria dos investidores espera receber algo acima da líquido, né? Acima da renda fixa. Então, esse número, você pode usar o que você espera, o que o acionista espera receber. Então, aqui a gente está trabalhando com 12% a taxa livre, seria a taxa livre de risco. Depois eu vou te mostrar aqui num site aqui mais para baixo, explica também se você quiser usar o valor que está lá, mas vou trabalhar com 12%. Esses restantes desses campos, o correto é quando você vai fazer essa análise diante do balanço da empresa, é você pegar tudo que ela deve. Então você vai entrar lá no RI da empresa, então, você entra no RI, vai na divulgação de resultados e você vai desmembrar tudo que essa empresa tem de capital de terceiro.
tá? Então, tudo que ela tiver aqui de empréstimo, de debênture, de financiamento, de outros capitais, você vai colocar aqui, vai colocar o percentual total de cada um. Então, de empréstimo, por exemplo, até 1 bilhão, na média de 12%. Então, você vai colocar debêntures, X, financiamento, X, outros capitais, X, para você chegar aí no custo médio ponderado da dívida dessa empresa. Logicamente, esse tipo de cálculo leva tempo, porque você precisa desmembrar todos esses resultados do ano dela, porque ela fala, vai ter a parte de despesas ali, de capitais de terceiro, que ela vai falar quanto que ela tem de cada um. O grande problema, o que é complicado? Você pega, por exemplo, debêntures, às vezes ela tem 50 debêntures, cada um com percentual. Aí você vai ter que jogar isso daí no Excel, planilhar, tá? Isso que eu queria evitar, eu queria uma coisa mais simples. Então, como que nós vamos simplificar isso? Você vai esquecer esses campos, vai colocar só o patrimônio líquido, o percentual aqui que o investidor espera, e nesses outros capitais de terceiro, a gente vai colocar a dívida líquida dela. Então, vamos utilizar a dívida líquida. E onde a gente encontra essa dívida líquida? Justamente aqui também nos indicadores, tá? Das empresas, a gente vai achar a dívida líquida dela, dessa empresa. Então, vamos, em vez de usar cada um e fazer aqui, nós vamos só colocar a dívida líquida. Tá? Então, nós vamos lá na Taesa. Vamos achar o valor dessa dívida líquida. Está aqui para cima, está para baixo. Vou baixar aqui. E aqui está, ó, dívida líquida, vai estar aqui, informações sobre a empresa, tá? Dívida líquida, 9,4 bilhões, que é a dívida líquida dela hoje, tá? Então nós vamos utilizar os 9,45 bilhões aqui de dívida líquida. Isso eu só coloquei certo? 450 na verdade, né? Então, só ajeitar aqui, ó. É 9,450. Então é 9 bilhões 450 milhões de dívida líquida. Então vamos usar só essas duas informações, patrimônio líquido e dívida líquida, que seria a junção disso daqui tudo, de empréstimo, de outros capitais, tá bom? Isso aqui, quando você preenche tudo, o que a gente quer chegar? A gente quer chegar no custo médio ponderado. Então, esse valor aqui eu não sei qual que é. Coloquei 12 aqui, mas ele pode ser 15, porque eu não fiz as contas, né? Eu estou simplificando isso. Então, eu posso colocar que eu achar que é 15, mas achar também não é suficiente para nós, para a gente chegar no custo médio ponderado, que é o que a gente precisa para consultar. Tá? Então, por enquanto, que a gente vai, só para a gente seguir aqui o raciocínio, só patrimônio líquido e dívida líquida no lugar que vai pegar tudo isso daqui. Tá? Você pode colocar em qualquer lugar aqui, é só para ficar um valor fixo que a gente precisa dessa estrutura total. Segundo quadradinho aqui, resultado operacional. Isso daqui só encontra no DRE da empresa. Tá? Então, você vai ter que ir lá no RI, no site RI da empresa, baixar o último resultado de 2024, e dentro do DRE, você vai do trimestre, vai estar o DRE de 2024. Ó. Dentro do DRE você vai ver aqui, ó, resultado operacional antes do resultado financeiro, que é 2,2 bilhões. Tá? Tomar cuidado sempre quando for milhões, porque eles meio que não colocam os números corretos. Então, às vezes é milhões, bilhões, mil. Então, se tiver dúvida, vai no Google e escreve resultado operacional Taesa 2024, que vai aparecer lá mais ou menos próximo se é bilhões ou milhões, tá bom? Então aqui, ó, resultado operacional aqui embaixo, ó, antes do resultado financeiro, 2,199,229 milhões. Então vai lá e coloca lá na planilha 2,2 bilhões, que é o resultado operacional. As linhas coloridas automaticamente já vai ser feito o cálculo, tá? Então até agora a gente só colocou o ativo, patrimônio líquido, outros capitais, que seria referente a tudo isso daqui, tá? Tem empréstimo, debênture, financiamento, estrutura. Para simplificar, logicamente, se você quiser fazer certinho, você vai ter que rasgar ali os resultados e colocar tudo certinho, que automaticamente vai te dar o WACC. Se você fazer manual, é só você utilizar esse WACC, que é o custo médio ponderado, aqui embaixo. Tá vendo onde está WACC? É só você utilizar ele. Pega esse 1369 e joga aqui. Como eu não peguei esses resultados e não desmembrei tudo, que ia levar horas e horas, eu vou vir aqui no site, eu deixei 2 sites, tá? Esse Demofin às vezes fica fora de área, mas eu deixei um outro aqui,
onde você vai conseguir esse WACC, não esse simples, um pouco mais complexo, mas dá para a gente usar como base e a gente vai ter uma noção do EVA aí de uma maneira muito rápida. Então eu vou clicar aqui, né, no site Dashboard. Então eu entrei nele. Vou entrar aqui para vocês para fazer junto, porque é nesse Discounted Rate que a gente vai achar essas informações, tá? Então, a hora que você entra nele, vou voltar aqui, fica mais fácil para a gente achar. Então, ele vai entrar na página inicial dele, só para vocês entenderem. Então, toma aqui, entrou aqui. Se vocês quiserem traduzir é melhor, aí você vai colocar a Taesa 3 lá, né, para procurar. Fica aqui no cantinho, ó, bem do lado direito aqui, ó, Discounted Rate. Fica bem no cantinho. Então, dessa barrinha aqui, ó, o último do lado direito. E aqui, ó, vai ter... Vou mandar traduzir aqui para ficar mais fácil, porque ele é inglês, né? Então, traduzir para português. Aqui ele vai ter, ó, o custo do capital próprio, taxa livre de risco. Onde eu queria chegar na taxa livre de risco? Que seria isso daqui, ó. Seria esses 12%, que é o que o investidor... Seria o que ele esperaria de retorno dentro do ano da empresa. Então, se você quiser vir nesse site e usar essa taxa livre de risco, também pode. Então, seria uma taxa aí de 14,18%, que seria uma taxa livre de risco e o que o investidor esperaria de rendimento para essa empresa. Está vendo que aumenta aqui a média do custo ponderado, tá? Em cima disso. Essa daqui eu chutei, eu não sei qual é, tá? Como eu disse anteriormente. E aqui nós vamos pegar esse custo médio ponderado desse site. Então, descendo aqui para baixo, você vai ter aqui, ó, o custo médio ponderado. Ele é um pouco mais complexo do que esse simplesinho que eu trouxe aqui, tá? Esse mais simples é utilizado aqui, ó, método simples, para achar esse WACC exclusivamente para o EVA. Esse daqui, ele já entra mais coisa, ó. Ele entra a taxa de risco, o beta e o ERP. Então ele já entra bastante coisa, tá bom? Então assim, mas ele chega quase muito próximo do simples. Então 16,49, a gente vai lá e vai colocar 16,49, automaticamente já vai me dar o EVA, que é o valor agregado, que a Taesa tem para 2024. O certo é estar fazendo dos outros anos, para saber, pelo menos 3 anos. Mas, fazendo do último ano, você vai ver que, no caso da Taesa, a gente utilizando aí o resultado operacional, o patrimônio líquido, a dívida líquida, ela está gerando um EVA negativo. Então, o valor que ela gera hoje é 1 bilhão a menos do que seria necessário para ela pagar todas as dívidas delas, dívidas ou investimentos, né, com capitais de terceiro, mais os 14,2 que seria rendimentos, aí, valorização, mais dividendos que o acionista espera dela, tá? Então você vê que hoje ela tem um EVA negativo de 1 bilhão, tá? E um MVA de menos 6 bilhões. O valor dela de mercado hoje é 10 bilhões. Então ela tem hoje investimentos em ativos acima do seu patrimônio líquido, que gera um valor de mercado maior. Mas o que a gente mais precisa desse EVA, ou seja, hoje ela não está gerando um valor agregado nesse ano para suprir todos os seus investimentos e capitais de terceiros, mais o que o acionista espera. Logicamente, se você diminuir aqui e colocar 12%, o seu EVA vai diminuindo. Então esse daqui, ele está usando esse 16,49, ele está usando, se você entrar lá, ó, uma taxa livre de risco alta, entendeu? Então está usando uma taxa livre de risco bem alta, que seria isso daqui, ó, 14,18. Se você colocar aqui hoje o 7% estaria bom, então isso daqui você baixaria para 12%. Então 12% de UACC. Ele estaria ainda assim com EVA negativo de 338 milhões. Tá? Hoje ela paga de dividendos 8%. Ela já tem um EVA positivo. Então, se o investidor não ligar de ganhar 8% de rentabilidade no ano, ela teria um EVA positivo. Você entendeu que então você precisa de alguns parâmetros para decidir se essa empresa está tendo uma boa geração de valor agregado ou não. Então, hoje, com dividendos que ela paga, se ela não tiver desvalorização do ativo, ela tem um EVA excelente. Mas, hoje, pelo que a gente viu,
O investidor está exigindo 14. Hora que exige 14, hoje ela não está gerando caixa suficiente para pagar as suas dívidas e mais o que o investidor, que ela precisa pagar para o investidor a termo de rentabilidade. Fechou? É isso daí. Cheguei muito próximo do que eu queria para cálculo de EVA e você preenchendo aí 1, 2, 3, 4 campinhos já vai te dar o resultado e você vai saber se essa empresa está com uma boa geração de caixa, um valor agregado bacana. Certinho? Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, só chamar no e-mail. Um abraço.